Fala pessoal, beleza? Bom dia. Vamos ao nosso recap, né, semanal, nosso estudo aqui de final de semana, onde a gente conversa um pouco, né, sobre a leitura, né, durante a semana, o que que a gente poderia ter pensado, encaixado e também pensando em algumas possibilidades, né, para a semana, tá? Então, a gente dá início aqui ao nosso estudo. Gráfico semanal, né, pessoal? Gráfico semanal, né, o que que nós temos aqui no gráfico semanal? Temos aqui um bom ciclo, né? Temos aqui um microcanal, certo? Temos aqui quatro barras, né, de tendência de alta, né, e fechamentos, né, em, em, em alta, né, ou seja, são barras positivas. Não são todas tendência, né, porque essa daqui acaba sendo mais um doji. Ela tem mais pavio do que corpo. Mas ainda assim, a gente tem quatro barras, né, sem nenhuma correção. Então a gente pode chamar isso daqui de um microcanal, mesmo que seja um microcanal fraco, né, que seria razoavelmente a classificação desse microcanal. Há microcanais, né, que tem qualidade diferente, tá? Dentro, né, da lógica de microcanais, quando temos microcanal, a gente evita a venda de L1, tá? A gente evita a primeira venda porque o ciclo é extremo. Isso pode levar o preço a ter, né, uma condição de lateralidade, né? Nem que seja para retomar essa movimentação, né? Ou mesmo, né, pode haver uma falha de L1 e ter um rompimento e continuidade direta. No caso de falha de L1, o preço precisaria fechar acima da máxima da barra anterior. Por que fechar acima? Porque a gente quer ter a certeza de que esses compradores estão comprando extremamente alto, né, acima da máxima da barra anterior. Ou seja, eles estão crendo na continuidade imediata, tá? Então é dentro dessa lógica que o fechamento da máxima, o fechamento da barra acima da máxima da barra anterior, ele precisa, né, se concluir acima, tá, da máxima anterior. Porque quando ele fecha abaixo, né, a gente vê que encontrou compradores, mas eles realizaram lucro e o preço volta e fecha contido dentro da máxima da barra anterior. Esse fechamento contido dentro da máxima da barra anterior, ele já nos demonstra uma certa dúvida, né? Compradores, eles entraram acima de máxima, mas eles passaram a realizar lucro. E o fechamento então passou a ser, né, de uma barra sobreposta, ao invés de ser, né, numa barra com qualidade, né, de um rompimento, já que as barras sempre estão tentando romper, né, entre máximas, mínimas, fechamentos, pivôs, pontos de swings anteriores. Então, dentro desse cenário, a gente vê que o mercado ele fechou, né, como uma barra sobreposta. Um fechamento em barra sobreposta é um fechamento em lateralidade. Quando o Brooks fala desse tipo de fechamento, ele fala que quando, né, a gente tem barras fechando com fechamento em barras sobrepostas, normalmente a gente tem pouca informação. Pouca informação por quê? Porque a gente precisa de pelo menos mais uma barra para tentar qualificar, né, mais alguma leitura. Tá? Então, dentro desse cenário, a gente tem pouca informação. Isso é o que a gente tem. Outro ponto, né, pessoal? Quais são os movimentos maiores, né? Se eu tiro um pouco o zoom aqui para vocês, né, até então, qual é, né, a movimentação mais ampla? Eu tenho essa grande movimentação aqui, ó, né, dos vendidos e eu tenho uma correção. Obviamente, você consegue perceber que essa correção, né, a gente chama ela de correção porque essa perna aqui, ela é menor do que essa perna, tá? Então, esse grande movimento é maior do que este movimento, certo? Então, esse aqui ainda seria um cenário onde esse topo, né, ele está contido dentro desse swing, né? Só retomando, né, aquela parte de swing. Isso daqui é um ponto de swing majoritário e isso daqui, ó, cria um ponto de swing minoritário, onde o preço, né, onde essa máxima ela está contida dentro dessa mínima e dessa máxima, tá? Com o tempo, né, o mercado acabou apresentando um novo dois pontos de swing. Então agora eu tenho essa mínima e tenho essa máxima. Isso aqui são os movimentos majoritários. Esses outros pontos que vão ficando dentro desse range, eles são de swing, pontos de swing minoritários. Tá? Então só relembrando, né, um ponto, né, de estudo que a gente vem fazendo. Então dentro desse cenário a gente tem pouca informação, tá? No gráfico semanal, uma barra sobreposta. Poderia ter sido uma excelente, né, falha de L1, né, mesmo de um microcanal fraco, se a barra fecha aqui acima, a gente começaria a esperar a premissa básica desse setup, que seria, né, pelo menos duas pernas de alta. Perna 1, correção, né, houve correção, houve perda de mínima, perna 2, pelo menos uma nova máxima, tá? Então,
haveria uma premissa. Não há, tá? Então, no momento, a gente não tem a premissa porque o fechamento da barra foi sobreposto. Então, só deixando claro, né, para a gente poder rever, né, a questão até mesmo desse setup. Então, gráfico semanal, pouca informação. A gente vai tentando linkar, né, os tempos gráficos, que é para ter, né, aquela ideia se a gente tem uma posição de continuidade ou de reversão, ou se a gente tem somente lateralidade. Então, no semanal, a gente tem a qualidade e potencialidade de lateralidade pelo fechamento em barras sobrepostas. Uma das primeiras, um dos primeiros cenários, né, que o Brooks liga para que você tenha, né, essa atenção a fechamento de gráfico em lateralidade são, né, o mercado apresentando a característica, né, de barras sobrepostas, tá? Fechamento, né, de barras sobrepostas, ele te traz a possibilidade de você encontrar algum tipo de lateralidade. Normalmente essas lateralidades elas têm regiões específicas, tá? Então, ali no semanal a gente vê que não é ainda uma tendência de alta, né? A gente ainda está, né, com médias, né, sem um alinhamento, tá? Então isso é um ponto de leitura, né? Eu não tenho as médias alinhadas, eu tenho ainda o preço trabalhando contra, né, a média móvel de 50, né? Eu não tenho o preço em uma tendência de alta. Outro ponto importante é que aqui no próprio gráfico semanal a gente está com a 200 aqui acima do preço, né? Aqui a possibilidade, né, da gente construir um canal, né? Se eu tenho duas mínimas, né, eu posso ligar essas duas mínimas e posso duplicar a linha inferior, né? E aqui seria basicamente alto nesse ponto de canal. E aqui, né, se o mercado falha, né, mesmo que em lateralidade, ele poderia vir fazer uma terceira puxada, tá? Como a gente citou, essa perna aqui, ó, ela é menor a essa. Então, isso daqui ainda é a possibilidade da construção de uma estrutura de baixo, tá? Eu tenho fundos mais baixos, né, e tenho topos mais baixos. Já é uma qualidade para esse tipo de cenário, tá? Então, no gráfico diário, né, o que que nós temos? Nós temos aqui o preço, né, tentando um rompimento, o preço conseguindo, pessoal, um rompimento quando o mercado fez quando ele chegou a essa localização, a gente falou, essa é uma região delicada. Por quê? Porque o rompimento desse pivô, o primeiro alvo dele já está mais aqui acima. O segundo alvo desse pivô está bem mais acima, tá? Então o rompimento desse pivô ele leva a qualidade, né, de alvos bem acima. Então dentro desse cenário, né, a torna, né, os topos duplos, né, é uma região delicada. Por isso que aqui, né, e aqui também é a questão de microcanal, né, pessoal? Microcanal, certo? Isso aqui a gente veio conversando durante toda a semana, né, nos estudos que a gente foi enviando. Aqui a gente teve uma L1, certo? Primeira perda de mínimo. Vejam que não tem retomada de máxima. A primeira retomada de máxima foi quando essa barra aqui, ó, abriu com esse gap de alta e veio acima, tá, dessa máxima. Então aqui foi uma entrada de H1. O que que a gente falou sobre vendas, né? O que que a gente veio comentando sobre vendas? Inclusive aqui, né, com esse fechamento dessa excelente barra, a gente começou a falar sobre compra, somente por conta do gráfico diário, mais um tempo gráfico que a gente já vai visualizar. Então a gente estava falando sobre compra, porque toda essa venda, né, a partir desse ponto, é uma venda de L1 pós um microcanal, né? Então aqui, ó, você tem um microcanal de qualidade melhor, ó. As, os fechamentos das barras estão acima das máximas das barras anteriores, tá? Exceto, né, aqui ao final dessa movimentação, onde já chegou na localização de topo duplo. Então, dentro desse cenário, né, a partir dessa L1, a gente geralmente, né, a gente não vende a L1 esperando que ela venha, por exemplo, testar a POC ou que ela venha até mesmo reverter essa movimentação. O que que a gente precisa? A gente precisa de uma L2 ou L3, tá? Por quê? Porque o ciclo foi extremo. Se o preço chega, pessoal, no ápice dessa lateralidade e ele não está com essa qualidade de microcanal, ele vem, né, subindo com barras sobrepostas, aqui a venda de L1 ela é mais confortável. Você está vendendo alto na lateralidade. Não tem um ciclo extremo que pode te levar à continuidade, tá? Então, são qualidades diferentes de movimentação do preço. Então, dentro dessa perda de mínima aqui, uma L1, sem retomada, sem retomada, sem retomada, com o gap de alta ele faz H1 e com a própria barra ele faz a L2, porque posteriormente ele perdeu o mínimo, né? Ele renova a máxima, que é a condição de H1, e ele perde mínima, que é a condição agora de L2. A gente está aqui numa movimentação de 3 puxadas, a qualidade dela não é boa, tá? Porque as de melhor qualidade, normalmente, né, essas 3 puxadas, elas têm um número de barras mais próximo, né, entre um ponto e o outro. Então, aqui a gente vê que a gente tem um amplo número de barras, né, pessoal? E aqui, né, você tem poucas barras.
20 barras, né? Poucas barras, né? Aqui no caso, 6 barras. Então, o número de barras desse ponto para esse ponto é amplo, esse aqui é menor. Então, se tivesse uma proximidade, né, maior entre o número de pontos, a qualidade dessa wedge seria melhor. Outro ponto, né, dessa wedge, que é diferente de uma outra wedge que a gente veio trabalhando, né, que é de um momento aqui anterior, né, inclusive. Essa wedge que a gente falou, né, que a segunda puxada dessa wedge, ela era muito ampla, né, ou seja, ela não deixa o preço com o movimento de uma cunha, tá? Normalmente, né, quando a gente está trabalhando os melhores tipos de wedge, né, elas acabam sendo dentro dessa qualidade, dentro de um afunilamento, dentro de um modo rompimento. Então, um bom potencial, por exemplo, para essa wedge, seria esse fechamento, né, esse fundo ser mais alto do que o fundo anterior, tá levando o preço até essa região. Isso tornaria, né, a qualidade dessa movimentação melhor. O ponto de inflexão dessa daqui fica muito amplo, tá? E aí o outro ponto que normalmente é o que a gente busca, né, que é o do início do canal, está acima desse ponto, tá? Então, isso aqui a gente já havia, né, refletido em momento anterior. Então aqui tem um certo afunilamento, tá? Apesar de não ter a qualidade, né, de uma proporção, mas há um certo afunilamento. O fechamento da barra é uma inside, é uma barra que nos remete à possibilidade de um modo rompimento. Barras pequenas têm a qualidade de levar movimentos amplos. Então, dentro dessa possibilidade, um bom rompimento e um bom ciclo, né, poderia trazer o mercado dos vendidos ali um retorno à média móvel de 20, tá? Ou um teste, né, desse fundo duplo. Fundos duplos são possibilidades de bandeira de alta. Aí a gente precisa da qualidade de rompimento, tá, dessa própria LTA. E aí pode ser rompimento e correção ou com rompimento direto, né? Depende da qualidade e força, né, da movimentação. Uma boa barra de reversão, digamos que no diário o mercado conseguisse fazer isso aqui, ó. Opa. Uma boa barra de reversão. Uma barra, né, com o seu fechamento que sozinho reverte, né, pelo menos 5 fechamentos, né? Quanto mais, melhor, né? E claro, precisa de localização. No caso aqui, a gente até tem a localização, que a gente está ainda naquela região delicada, onde a barra que faz, né, a qualidade de rompimento, ó, essa barra ela tem qualidade de rompimento, né, ela tem esse potencial, ela fecha, né, bem acima desse ponto. Aqui acima desse outro ponto ela fecha apenas contida, mas a barra seguinte ela já negou essa continuidade. Ela foi uma barra de baixa, então eu não tenho, né, aquele rompimento direto, é um rompimento que tem a qualidade, né, de normalmente levar a microcanal. Então aqui eu já tenho a negação, tá, dessa movimentação. Então, uma grande barra, né, que reverte muitos fechamentos, ela geralmente tem continuidade por mais 5 a 10 barras. E pelo menos duas pernas. Mesmo com alguma pausa, né, se trabalharia por um tempo no modo vendido. É isso no caso, né, de uma barra de reversão. Tá? Ela está revertendo esse movimento. E uma barra sozinha que reverte muitos fechamentos, né, uma barra grande, normalmente, ela tem essa qualidade. Tá? Então, a localização ainda é delicada e ainda não temos a confirmação do rompimento. Muitas vezes o mercado ele traz, né, o preço para novas máximas antes de reverter. Por quê? Porque às vezes você encontra, né, aqueles últimos compradores que participam dessa movimentação. Normalmente, né, é, no ápice do medo, o mercado acaba apresentando fundo, né? E no ápice da euforia, né, o mercado acaba apresentando topos. Então, aqueles compradores tardios, né, quando eles estopam a sua posição, a, o stop de um comprado é uma venda, quando eles estopam a sua posição, né, ele acaba trazendo mais combustível, né, para a aceleração dessa movimentação, tá? Então, dentro desse cenário aqui ainda é uma região delicada, comprar alto, né, longe das médias, digamos, lá nos 5 minutos, nem pensar, tá? É algo a não se fazer, porque a gente não tem a confirmação desse rompimento. Se eu não tenho a confirmação desse rompimento, Luciano, eu não posso usar alvo nenhum aqui, ó, tá? Eu não posso pegar o primeiro alvo, que é um alvo de boa probabilidade, e tentar levar o preço para essa condição. Então, eu não tenho ainda a confirmação desse rompimento, que seria algo necessário. Desse ponto a esse ponto em 21 barras, desse ponto a esse ponto em 27 barras. Então, ainda está dentro daquela qualidade de até 40 barras para a gente avaliar rompimentos. Então, a gente não tem aqui ainda, né, esse rompimento confirmado. Para confirmar esse rompimento, Luciano, todo rompimento, né, ele tem sempre essa qualidade. Ele pode ter rompimento correção, né, essa barra ser correção, e aqui continuidade. Então, se eu tenho um fechamento aqui acima, né, dessa máxima, aí a gente vai trabalhar muito mais no modo comprado, até que o mercado, né, consiga atingir o primeiro alvo do rompimento desse pivô que foi rompido, tá, do que vendido.
Mesmo havendo correções, né, seriam correções que provavelmente nos levaria a retornos à média móvel, né? E aí o mercado continuaria até esse alvo aqui, tá? Então seria a ideia, né, de rompimento e continuidade. Outro ponto, né, de rompimento, né, que a gente já estudou. Rompimentos, né, que tem até duas barras de negação, tá? Que é uma barra de baixa, tá? Ignorem a cor, mas que depois, né, retoma esse rompimento em até duas barras. Essa aqui é uma outra qualidade de rompimento, também bom e também é um pouco mais acelerado. Outra qualidade de rompimento, ele vai formar uma lateralidade nessa região para posteriormente ele romper, tá? É a outra qualidade de rompimento. Fora isso, né, a gente tem a potencialidade de realização de lucro, né? E quem sabe, né, de vendidos. Potencialidade de realização de lucro dos comprados, né, que levaram todo esse movimento a essa localização. E para o comprador, né, ele precisa dessa lateralidade, foi algo que a gente ficou repetindo durante essa semana, né, por isso que a gente não vende a L1 pensando que ela já vai reverter, porque a lateralidade é necessária. Levaram a uma grande movimentação de alta, então eles podem estar realizando lucro aqui num segundo momento, às vezes num terceiro momento. A questão é que a próxima perda de mínimo é L3, se for uma grande barra, né, ela pode levar algum tipo de continuidade por 5 a 10 barras. Então, isso são, né, estudos dentro da nossa metodologia. Então, tá. Então, dentro desse cenário, né, a gente pode ter, sempre, né, na verdade, em questão de rompimento, a gente pode ter o rompimento direto, né, que seria o de melhor qualidade. Normalmente ele passa pela região, né, geralmente sem parecer que era um topo duplo. Ele rompe como se nada tivesse ali. Esse daqui geralmente é o que paga a projeção mais rápida. Esse aqui você tem que dar um jeito de entrar, nem que seja num minuto, se é um rompimento dos 5, tá? Mas esse daqui, né, seria o de melhor qualidade, é o mais rápido, tá? Então, sempre que o preço chega no rompimento, ele pode ter um rompimento direto, rompimento e correção, rompimento e lateralidade ou reversão. Tá? Então, normalmente, né, são essas algumas qualidades, né, desse tipo de leitura. E aí a gente vai afunilando o tempo gráfico, né, para ir pensando aqui em mais, né, possibilidades aqui de leitura, tá? Dia 5, né, pessoal? Só para a gente falar um pouco aqui, deixa eu só, aqui, ó, dia 5. Aqui, né? Aqui foi o nosso primeiro dia. Aqui foi o dia, né, que a gente comentou que esse fechamento, né, sozinho, e tudo isso aqui sendo um L1, ainda poderia ter movimentação de alta, tá? Por quê? Porque ainda era uma L1, tá? Essa, do gráfico diário a gente extraiu essa informação. O outro dia foi uma barra pequena de alta, a gente falou sobre a possibilidade de continuidade de movimento de alta. Nesse dia não veio, né? Acabou não vindo, acabou só abrindo com gap, gerando um movimento de baixa. Nesse outro dia aqui, esse aqui foi uma grande, né, movimentação de alta, ele acabou abrindo no FAB 4, lá nos 5 minutos, né? Tinha as condições, né, lateralidade, porém ele tinha fechado com a premissa de baixa, mas abriu com gap de alta, né, e a barra 1 do dia levando, né, as possibilidades de premissa e continuidade. Então, nesse dia aqui, pessoal, dia 5, né? No dia 5, né, o mercado tem uma excelente barra, né, de baixa como barra inicial, né, aqui do dia. Deixa eu só isolar aqui essa movimentação, pessoal. Aqui, ó. Tá aqui, ó. A gente teve uma barra de alta, né, que não teve retomada de máxima e depois, né, uma 2BR. Isso aqui é uma 2BR extrema, né, uma 2BR extremamente forte. Ela trava numa região de fundo duplo, certo? É um potencial ponto, né, onde pode gerar lateralidade, mas ela passou de maneira direta, né, que é aquilo que eu falei para vocês, ó. Ela passa, não tem retomada, não tem pausa, não tem uma barra de reversão de alta. Ela passa, a barra seguinte também tem um fechamento de baixo. Então, nesse tipo de rompimento, é aquele que normalmente, né, ele vem pagar as projeções, ó, de alvo, ó, primeiro alvo já aqui, e segundo alvo, né, posteriormente aqui. É o tipo de projeção, né, que paga de maneira mais rápida. A gente está falando dos 60 minutos, tá? Mas a lógica e dinâmica do preço, ela é usada, né, para qualquer tempo gráfico. Dia 6, né? Dia 6 você tem um grande impulso. Impulsos, né, normalmente acabam levando a pelo menos uma nova mínima, né? Esse primeiro impulso de baixa aqui, ó, extremamente forte. Aqui foi a primeira correção. Aí ele corrige, aqui ele acabou já levando a uma pequena nova mínima. Depois aqui uma outra pequena nova mínima, né? E aí aqui, né, foi possível, né, quando você tem uma mínima e uma segunda mínima, você trabalhar a possibilidade, né, de duplicar essa região para um canal. Duplicando a região, né, aqui você tem o topo do canal e aqui você tem o fundo do canal. Baixo no canal, né, pessoal? Quando você tem uma, duas, três puxadas, né, o mercado vindo visitar esses pontos, né, por 3 vezes,
e aqui há, né, uma certa proporcionalidade, mesmo de olho, você já consegue ver que o número de barras é aproximado. Quando a gente tem 3 puxadas, a gente pode ter uma correção TBTL. E sempre que a gente tem, né, no caso, uma wedge, né, uma, duas, né, e 3 puxadas, a gente tem um ponto de inflexão. Qualquer ponto de pausa abaixo desse topo é para continuar a tendência. Quando ele renova essa máxima, ele fica com premissa, né, no caso de duas pernas, né. Essa premissa, né, no 15 minutos, ela foi cumprida. A gente consegue visualizar esse canal também lá no 15 minutos. Mas aqui no 60, a gente só tem uma perna de alta. Um grande movimento, uma primeira perda de mínima real. Então aqui é o final da perna 1. O mercado poderia ainda trazer o preço a uma perna 2, né, que seria uma nova máxima nesse topo. Quando o mercado não cumpre uma premissa, digamos que a falha fique bem aqui, ó, próximo. Opa, não tiveram força, por exemplo, né, para cumprir essa premissa. A premissa falhou. Normalmente, quando uma premissa falha, né, o outro lado toma o controle, tá? Então, dentro desse cenário, o mercado pagou, né, o terceiro alvo desse pivô. Vocês conseguem observar, né, que o mercado chegou aqui até o terceiro alvo. Acabou sendo o ponto de pausa, né, dessa movimentação. Aqui o setup da primeira barra, né? Até falei lá no grupo que isso daqui acontece, mas não é para levar como regra, tá? No geral, usem o 5 e o 15 no máximo para isso. Mas nesse dia o setup da primeira barra pagou também, né, o 100% da ativação da barra 1 na barra 2, tá? E agora a gente tem a possibilidade ainda, né, de estar num cenário agora de alta. Eu tenho 19 fechamentos acima da 20, né? Então, retornos a 20, né, dentro desse cenário, eles são lidos como possibilidade, né, de M2B, tá? Setups de retorno à média. Eu tenho uma, tenho duas, né? E a gente pode ter uma certa lateralidade e 3 puxadas. Eu tenho um grande impulso. 3 puxadas, né, depois de um grande impulso, pode ser lido ainda como uma wedge bull flag, tá? Então a gente tem os tempos gráficos ali, né, discutindo entre aquilo que ele pode ou não fazer. No gráfico diário, eu tenho um inside, onde uma perda da mínima levaria uma L3 e pode levar a uma movimentação, né, forte de baixa. No caso, o gráfico diário é o tempo gráfico que nos remete, né, a essa possibilidade de continuidade dos vendidos. A gente viu que lá ele está alto, né? Uma nova máxima aqui, Luciano, seria a qualidade de rompimento? Vai depender de onde ela vai fechar lá no gráfico diário, tá? Então, no gráfico diário, a perda dessa mínima, tá? E aqui, né, com essa movimentação de 3 puxadas, né, ele teria que romper, ter uma falha de wedge, isso aqui levaria a premissa de uma, né, duas pernas, tá, de baixo. Então, isso levaria à premissa de continuidade dos vendidos, tá? Então, isso no caso da gente falando de um rompimento, tá, dessa wedge, uma falha de wedge. Normalmente, né, essas movimentações, né, depois de impulso, elas acabam se tornando wedge bull flag, né? Ou seja, seria uma wedge, né, dos compradores, né, renova, né, o ponto de inflexão e aí teria perna 1 e perna 2 de alta. Como falei, né, essa movimentação aqui, né, ela pode levar a uma perna 2, né? Ela renovou esse ponto de inflexão. Porém, ela já cumpriu tudo aquilo, né, que normalmente é aquilo que a gente vê como movimentação de uma wedge que dá certo. Wedges que dão certo, elas tendem a retomar o preço para o topo do canal. O topo do canal já foi ultrapassado, né? A gente já tem, inclusive, né, o primeiro alvo ó, desse pivô aqui. Então, assim, ela já cumpriu tudo de uma vez. O que é mais comum, né, quando o preço renova um ponto de inflexão? É que ele renova o ponto de inflexão, ele corrige e depois ele faz essa perna 2 até essa região, tá? Aqui ele já cumpriu tudo, né, e mais, né, do que é a premissa comum, tá, da movimentação do preço. Então, aqui se ele rompe, né, essa possibilidade aqui, né, seria um, um trade, né, onde você trabalharia muito mais na ponta vendedora, tá? Então, aqui você precisa ter essa cautela por conta do gráfico diário e por conta da localização. É um inside, um pequeno modo rompimento. Então, se te confirma, né, o modo rompimento aqui, né, já seria um trabalho mais para a posição, né, vendedora. Aqui a gente tem o dia 5, né, pessoal? Era uma movimentação, né, de alta, né, só que não em tendência, tá? Isso aqui é importante, a gente vinha de uma lateralidade, a gente já tinha tido, né, gap de média. Então, assim, eu não estava, né, numa tendência, né? Eu estava num range de lateralidade. O preço fecha em um range de lateralidade. Vejam que eu não tenho 20, né, ou mais fechamentos trabalhando acima da média móvel de 20. Então, eu tenho uma condição de lateralidade.
eu tenho um gap de baixa contra as médias. Esse gap de baixa aqui contra as médias lá nos 5 minutos foi um gap de média. Isso gerou, né, um pequeno movimento de alta. E depois do gap de média lá dos 5 minutos, o mercado acabou apresentando uma MTR, né, lá nos 5 minutos. Uma MTR com topo, né, mais baixo. E aí ele gerou esse grande movimento de baixa. Então aqui, né, era a lateralidade, tá? Não retoma a máxima, grande barra, uma barra sozinha, né, que reverte, ó, muitos fechamentos. Se você usar aqui o marcador aqui, ó, do fechamento dessa barra, ela reverte pelo menos 20 fechamentos, tá? Então, uma única barra, né, que sozinha reverte, né, cerca de 20 fechamentos, ela tem possibilidade de ter continuidade. Aqui também, aquela avaliação do modo rompimento, ó, fundo duplo, o mercado passa como se não tivesse, né, esse fundo anterior, como se não tivesse nenhum tipo de pausa aqui em momento anterior. Então, esse tipo de rompimento é o de melhor qualidade e normalmente é o que paga a projeção de alvo mais rápido. Primeiro alvo, né, sempre a melhor probabilidade. Tá? Então, entrar, né, quase que de qualquer maneira. Aí o mercado, né, acaba conseguindo, né, uma boa movimentação de baixa aqui, ó. Tá? E aí o mercado encontra a sua pausa, né, pessoal? Normalmente em movimentos, né, de alvo. Aqui ele alcançou o primeiro alvo e o segundo alvo, como a gente viu lá nos 60 minutos, foi somente aqui, ó, em outro dia. A continuidade dessa movimentação, ó, se tornou, né, uma tendência de baixa. Eu tenho 20, 30 fechamentos aqui abaixo da média. Quando eu tenho um gap de média, deixa eu só dar um pouco de zoom aqui, ó, era tendência, opa, Luciano, gap de média de 2 barras, tá? Aqui, ó. E aí eu tenho aqui minha venda de L1, certo? O mercado veio pagar a projeção desse alvo aqui, ó, para cima, né? Você consegue visualizar, né? Aqui, região de VWAP do dia anterior, né? A gente deixa aqui justamente, né, para ter mais uma barreira, né, quando o preço se desloca rapidamente contra a tendência. Você vê que não tem um alinhamento comprador, então não posso estar comprando alto nesse cenário de maneira alguma, principalmente porque ele está formando, né, setup de venda, né? Eu tenho um gap de média após uma tendência de baixa. Então aqui teve uma venda de L1, tá? Essa venda de L1 ela falha, mas ela não me autoriza a compra porque eu não tenho um preço alinhado aqui, né? E lá no 60 minutos, esse momento aqui, ó, era um retorno à média móvel de 20, tá? Se você voltar ao gráfico e colocar aqui um marcador, né? Na hora que você volta lá para 60 minutos, né? Se você deslocar exatamente aqui, né? O tempo onde as marcações vão aparecer em todos os tempos, você vai ver, né, que essa movimentação aqui acabava sendo, né, um retorno, né? Aqui, na verdade, foi um retorno a 9. E aqui foi o retorno a 20, tá? Aqui nesse momento. Mas façam, né, essa correlação aí no gráfico de vocês, né? Porque a ideia é que, opa, Luciano, eu vou comprar, né, depois que o mercado faz aquele grande impulso de baixa, ele volta para a média móvel de 9, ele está na cara, né, da VWAP do dia anterior, né, que está vindo de baixo para cima. Então, eu tenho isso aqui como uma resistência, tá? A ideia é deixar essas leituras, né, com possibilidade de resistência quando eu consigo mais razões. E como eu falei, né, você começa a ver, ó, projeção de 100% desse pivô. Ponto interessante, né, para o comprador estar realizando lucro. Tá? Então, mesmo nesse dia, o mercado abrindo com um gap de baixa, né, ele levou a um bom movimento de alta. Levou a um setup de venda que levou ainda, né, a algum tipo de teste da mínima da tendência. Nesse caso, esse teste foi mais baixo. Quando, né, eu tinha uma tendência de baixa, eu tinha uma fase forte dos vendidos. Quando eu tenho gap de média, eu já não tenho mais a tendência, eu tenho lateralidade. Isso daqui era a possibilidade do mercado estar fazendo, né, uma reversão majoritária de tendência. A questão é que esse momento aqui, ó, né, do dia 7, né, essa movimentação aqui do dia 7, acabava sendo, né, um retorno em direção à média móvel, né, de 20 lá no M60. Por isso, né, a correlação de tempos gráficos. Quando o preço volta à média de 20 nos 60 minutos, eu tenho a possibilidade de um M2S. Tá? Então vejam aqui, ó, dia 7. Deixa eu só colocar brevemente aqui. Aqui, ó, no dia 6, retorno à média móvel de 20. No dia 7, um gap, né, em relação à média móvel, né, que é aquele gap de alta. Aqui, ó, foi o gap de alta. Por que eu já estou falando de gap de alta? Porque, ó, eu tenho, né, esse fechamento aqui como impulso
E vejam que depois, né, que você está aqui, ó, com 17 dias, né, aqui dá 18, né, sempre dá um dia a mais se você contar, né, que ele acaba pulando o dia que a gente marca, tá? Se eu marcar daqui, ó, eu tenho 18 candles, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 candles a partir, 18 fechamentos, né, aqui, completos abaixo da média móvel de 20. Então, se eu tenho algo próximo a 20 fechamentos, né, próximo é próximo o suficiente. Eu tenho que desconfiar, está contra as médias. Então, eu não posso estar comprando exatamente essa movimentação aqui sem ter, né, uma boa razão. Aqui, né, nesse cenário, ó, vejam que ele encerra aquela fase de possibilidade de boa tendência, porque eu tenho um fechamento aqui acima da 20. Depois ele vem, né, da wedge. Da wedge ele renova o ponto de inflexão, já tinha tido gap de média, né? Então isso daqui já não era mais um gap de média, essas duas barras aqui já não precisam mais ser o gap de média, né? Ele já enfraqueceu essa tendência aqui de 18 fechamentos, né, com esse fechamento aqui acima, e depois ele volta para a terceira puxada, renova o ponto de inflexão, né? E aí a gente chega, né, também naquela lateralidade, né, que o preço fez, né? Ficou uma região bem lateral aqui nos 5 minutos, né, aqui no 15 também. Ele acaba abrindo aqui, ó, acima da 200 também no 15, né, dentro daquela lógica, né, de Fab 4. Fab 4 ele precisa ter uma condição de lateralidade, né, que é para ter uma acumulação ou distribuição, para depois, né, ter algum tipo, né, de rompimento direcional. Aqui micro canal, né, pessoal? Então aqui, né, depois do gap de média, fase de lateralidade. Se a fase é de lateralidade, eu preciso de rompimento e continuidade. Sempre, né, todo rompimento. Ó. Opa, Luciano, está aqui a barra de rompimento. Teve continuidade? Não, tive um doji, uma barra de dúvida, né, uma lateralidade em uma barra. Depois esse doji ele perde mínimo. Isso daqui, ó, se torna o quê? Um microcanal. Microcanal até onde? Até chegar, né, naquela região que acaba sendo baixo, né, naquela possibilidade de canal. Eu tenho 85 fechamentos até aqui, eu tenho cerca de 66 fechamentos até, né, esse outro ponto. Então, aqui, né, eu já não estou mais apto a estar buscando por venda. Mesmo, né, que seja um ciclo extremo, né, aqui é baixo no canal. Dentro daquelas regras, né, de baixo no canal, a gente para de vender. Alto no canal, a gente para de comprar, tá? Aqui no 15 minutos, essa movimentação de uma, duas, três puxadas possibilitaria, né, uma venda por localização. A perda de mínimo ela nunca aconteceu, né? Ela passou dessa região e passa dessa outra região, ó, como se nada tivesse aqui, ó. Opa, Luciano, microcanal, né? Eu tenho um, dois, três, quatro fechamentos em tendência. Esse microcanal aqui é um de excelente qualidade, né? Você não tem dojis ao meio e você tem todos os fechamentos, ó, acima das máximas das barras anteriores. Então tem um microcanal excelente e microcanais excelentes, normalmente mesmo quando ele tem a sua primeira perda de mínimo, ele leva a alguma continuidade. Por isso, né, desde aquela movimentação do diário, a gente vem falando que a L1 a gente não vende. Aqui teve um ponto importante, né, nessa L1. Ela foi uma boa barra de baixa, uma boa barra de reversão de baixa. Ela é uma 2BR, qualidade dela. Só que ela é uma 2BR contra um microcanal muito bom. E aí, os compradores estavam tão ansiosos que não teve nem mesmo perda da mínima da 2BR. Tá? Então, a partir desse ponto, ó, não teve nenhum tique, né, o preço vindo nem um tique abaixo. É aquelas compras que o Brook cita, né, que os compradores eles vão estar comprando qualquer correção, porque eles estavam querendo comprar aqui, mas aqui não havia correção. Esse foi o primeiro desconto. Por isso, né, eles estão entrando, né, de maneira tão eufórica aqui. E aí o mercado acaba não trazendo o preço nem mesmo a uma nova mínima, tá? E aqui, né, o terceiro alvo. Depois do terceiro alvo daquele grande pivô, né, aí sim, né, o mercado teve mais perdas de mínimas. O mercado volta a subir aqui ainda em microcanal, fraco dessa vez, né, eu tenho dojis ao meio, tenho barras internas, mas eu não tenho perda de mínima. Tá? A primeira perda de mínima, uma L1. Retomou máxima, segunda perda de mínima, uma L2. Retomou máxima, terceira perda de mínima, um L3. L3 seria, né, a melhor potencialidade para um retorno à média móvel de 20. Tá? O preço, ele passou direto da média móvel de 20. Né? Isso daqui é um M2B, tá? Um setup de compra, um setup de retorno de duas pernas da média móvel de 20. Ele veio direto fazer o gap de média. Quando ele vem direto, pense em setups acumulados. Tá? Normalmente algum repique de alta tem, então evite vender baixo dentro desse cenário. Quando passa direto, evite essa venda exatamente baixo. Tá? Era uma tendência. Você está vendo que era uma tendência. Então aqui é um setup de compra. Né? E as tendências elas passam por essa lateralidade, né? Como fase de transição para uma reversão ou para continuidade.
Inclusive, né, mais vezes a lateralidade ela é retomada a favor, né, do grande impulso, tá? Pelo menos mais uma vez, antes de falhar, por exemplo, em uma nova máxima, tá? Então, quando você observar setups acumulados, passou direto da 20, chegou direto no gap de média, né, acaba sendo impossível, né, você está vendendo aqui, seria um trade de baixa probabilidade, tá? Você está vendendo contra dois setups de compra, tá? Então, cuidado com isso aqui. Então, aqui teve uma H1, né? Aqui foi o dia que a gente falou que o mercado já fechou, né, com a ativação, né, do setup de compra de H1, então razoavelmente, né, seria a condição dele gerar, né, algum tipo de teste da máxima dessa tendência. Ele veio só até a região de Poker, travou ali na própria região de POC, né, e dali não teve mais nenhuma ultrapassagem, tá? Mercado mais lateral. Aqui os tempos estavam duelando, né, pessoal? Os 5 minutos aqui já era uma tendência de baixa. Esse gap de alta era um gap de média dos 5 minutos de venda, né? Então, aqui eram os tempos já duelando. Movimentações de 3 puxadas em lateralidade, ó, a ser somadas, né, a região de POC, tá? Acaba tendo, né, uma movimentação de alta pelo gap, tá? Isso aqui é como se o preço tivesse vindo aqui em cima e depois fechado aqui embaixo, tá? Porque ele precisou se deslocar para cá. Uma segunda, né, e depois uma terceira puxada. Aqui uma certa lateralidade, né? Na verdade está mantendo a lateralidade, né? Você não consegue ver um microcanal ou um bom ciclo aqui, né, dentro do M15. E aí as regiões de POC, né, fazendo ping-pong no preço. Em lateralidade, né, isso aqui funciona excelentemente bem. Fechamento completo em lateralidade, né, pessoal, aqui no 15 minutos, ó. Tá? Aqui no M15 a gente tem completa lateralidade, né? A gente tem as médias planas, a gente tem os preços fechando, né, com várias barras sobrepostas, a gente não tem nenhum gap aberto aqui próximo para a gente avaliar, nem mesmo nesse movimento de baixa aqui, ó, tá? Não ficaram, né, gaps abertos, né? Ficaram muitos pavis aqui e ausência, né, de gaps, que é uma das características de lateralidade, né, quando você não vê gaps abertos. Por isso que não tem, né, aquele ciclo de microcanal, tá? Então, dentro do M15, a gente tem uma grande lateralidade. Por enquanto, essa grande lateralidade ela vem apresentando topos, né, e fundos mais baixos. Aqui seria a possibilidade da wedge, tá? Se tiver o rompimento, né, essa região aqui, ó, acaba atuando também, né, como uma possibilidade de um magneto. Isso aqui é uma grande negociação sem, sem um grande espaço sem negociação, né, porque não teve por conta desse gap aqui. O preço pula, né, ele salta dessa região para essa. Normalmente essas regiões atuam como magneto. Se tiver a falha de wedge, né, aí seria a premissa de duas pernas. Havendo premissa de duas pernas, né, pessoal, aí tem a questão dos alvos, né, o mercado conseguindo, por exemplo, esse rompimento, é o primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo, né, tá razoavelmente aqui, ó, já na mínima, tá, dessa movimentação. Então, o terceiro alvo desse pivô, né, no caso de rompimento, estaria aqui. Rompimentos da 200, né, quando ele fica um número maior de barras, né, mesmo que ele feche aqui, ó, ele geralmente ele tende a levar algum tipo de correção, tá? Esses rompimentos da 200 tendem a gerar correção. Isso o primeiro, tá? Os demais, né, já perde essa qualidade. Aqui é exatamente isso que eu acabei de falar, né? Sobre esse rompimento, por exemplo, da 200, né? 200 aqui no caso ela estava extremamente ascendente, né? Quase como uma LTA, né? Por conta do outro dia de tendência de alta. E aí quando ele paga, né, a projeção de alvo, chega na wedge, chega numa região de fundo duplo, né, ele acaba levando algum tipo de repique de alta. E o mercado, né, normalmente ele encontra esses pontos de ausência de vendedores, né, quando eles estão realizando lucro. E aí onde que seria interessante para um vendido realizar lucro? Tem um rompimento, né, desse pivô. E aí esse rompimento foi aquele rompimento mais difícil, né, que a gente falou. A gente tem aqui uma barra tentando romper, ele nega. Aqui se torna uma qualidade de lateralidade, tá? Não teve a reversão, tá? Não teve o rompimento direto, não teve o rompimento e correção de até duas barras, mas ele teve, ó, aquela condição de lateralidade em cima da região do rompimento. Esse rompimento ele é mais lento, ele é mais chato, né? E ele é bem mais demorado, tá? E aí, mas depois ele acaba levando, né, a condição de rompimento e ainda assim pagou a projeção do primeiro alvo, tá? E aí a questão de mais alvos, né, vai requerer o rompimento, né, até mesmo, tá, dessa potencial, né, o edge, né, que seria o preço vindo, né, para essa condição aqui, né,
de uma, de uma teste, né, desse magneto aqui. Tá? O edge são magnetos, tá, pessoal? Essa terceira puxada, normalmente ela lida com um magneto. Só uma leitura micro final antes da gente falar da outra. Aqui ó, você também tem uma wedge, né? Isso aqui a gente... Uma, né? Duas, três puxadas. Se eu tenho três puxadas, eu tenho ponto de inflexão. Ele renovou o ponto de inflexão. Então, só que no micro, no final do dia, dentro dessa pequena lateralidade, ele tem premissa de perna 2. A premissa de perna 2 é só uma nova mínima abaixo desse ponto, para ter continuidade, né? Ele vira aqui nessa outra wedge, ele precisa primeiro romper isso daqui. Algum tipo de rompimento, né? Todo rompimento sempre as mesmas qualificadoras, né? Ou ele vai romper direto, ele vai romper e corrigir, né? Aquele rompimento de correção entre uma e duas barras, ou rompimento de lateralidade, ou rompimento, ou falha, né? No caso, né? Então, todo fundo duplo, né? Você tem que estar de olho, né? nessa leitura, tá? Então, por enquanto, tem potencialidade, né? De ir abaixo dessa mínima. Aqui já, de novo, uma nova lateralidade, o 200 está aqui. Nesse outro dia aqui, ó, a gente vê o potencial, né, do que o Fab 4, né, pode fazer. Ó. Você tem uma lateralidade aqui de bem mais de 20 barras. Ó. São cerca, né, de 50, né, barras. E aí você vê o preço, né, só dentro desse range. Né? Eu peguei só essa movimentação. Se eu pego mais abaixo aqui, vai dar cerca de 60 candles. Né? Então, isso aqui ó, é o range dessa lateralidade. E aí ele abre, né, num gap de alta. Esse gap de alta, ele tem a barra 1 fechando na direção do gap e fechando com uma barra de certeza, né? Uma barra onde compradores, né, participaram do seu fechamento e continuaram comprando, né, mesmo da sua abertura, até mesmo no seu fechamento. E a barra 2 ativa, né, aquele setup da barra 1, tá? Por quê? Porque está na direção do gap e ela vai acima dessa barra e ela fecha acima dessa barra. Então você poderia trabalhar razoavelmente a projeção dessa barra. Igualmente, aconteceu também no 15, né, e aconteceu no 60. Setup da barra 1, gap de alta, né, fechando como barra de alta. A barra 2, né, ela já fecha e já cumpre, né, também a projeção, né, do corpo também da barra 1. Tá? Então, dentro do cenário de Fab 4, precisa da consolidação, né, no final nas últimas horas do dia, 200 em estado comprimido, né, em 20 em 200, né, e aí o mercado, né, em um grande gap. Nesse tipo de dia aqui, pessoal, o que eu falei lá no grupo? Quando o mercado abre com um grande gap, vá para o M1. Não todos os dias, mas somente quando ele abrir com um grande gap. Por quê? Porque ele abre muito distante das médias. Vejam quando que ele foi dar o primeiro setup aqui, ó, de compra, por exemplo, próximo da 9. Foi esse. Lógico, teve mais setups aqui antes, tá? Mas setups de retorno à média, né, no M1 teve bem mais rápido, tá? Mas vamos falar um pouco sobre os setups que tiveram aqui, ó. Eu tenho, né, um micro canal de alta. Aqui, ó. Sem nenhuma correção. Opa, Luciano, aqui uma L1. Tá aqui a L1, né? Quando essa barra 2 aqui fechou acima, né, de toda essa região, eu tive uma falha de L1 direta. Isso daqui deixou a premissa de duas pernas. Ó. Perna 1 perdeu o mínimo, a perna 2. Só que né, quando a gente teve, né, essa outra movimentação, ó, é um novo microcanal. Tem de novo 4 barras sem nenhum tipo de perda de mínimo. E aí eu tenho a perda de mínima e tenho já a renovação de máxima. Então, eu tenho uma nova falha de L1. Tá? A L1 falhou de novo. Essa falha de L1, ela retoma e reinicia a contagem, tá? Porque ela é uma outside bar, ela tem essa qualidade de poder reiniciar a contagem. Isso daqui deixaria a premissa de novo, ó, de uma, tá? De duas pernas, tá? E acabou, né, cumprindo aqui com essa nova máxima, tá? Teve perda de mínima, teve retomada de máxima. Cumpriu minimamente, né, a qualidade de continuidade dessa movimentação. Depois ele continuou bem mais. Mas, ainda assim, nos 5 minutos de maneira isolada, teve, né, dois setups de compra, tá? A nossa falha, tá? Bem aqui, ó. Nossa falha de L1 e depois a nossa outra falha, né, de L1. Então, seriam as duas compras aqui pelos 5 minutos. Quando a gente tem um grande gap, eu falei para vocês, né, que pode ser interessante você ir lá para o M1, né, nesse tipo de cenário aqui, ó. Por quê? Porque quando você compra, né, próximo da 20, ou saindo da 20, ou saindo da 9, ou próximo da 9, você está entrando numa fase forte da tendência e você já está entrando a favor do rompimento, tá? Eu estou falando de quando, né, as barras dos 5 minutos já tinham fechado positivas, tá? E você já tinha tido a retomada. Então você já tinha pelo menos a projeção da B1 do 5 para você alcançar. Então aqui você teve, ó, barra com gatilho saindo de próximo da 9, barra com gatilho saindo da 9, fechando acima da máxima da barra anterior, né? Então aqui você tem uma correção no tempo, ó. Chega na 9, passa, né, a ter gatilho de compra,
tá? Você teve algumas oportunidades aqui, ó. Depois você tem um outro retorno a 9. Depois aqui outro retorno, né, no caso, a média móvel de 20, tá? Do M1 apenas. E olha quantos gatilhos, né? Você teve aqui. Particularmente, foquem, né, nos que saem de perto das médias. O que sai de perto das médias tem mais espaço, né, e provavelmente você não vai ficar, né, preso numa correção, tá? E vejam que a tendência perdurou aqui por muitas barras, né? Aqui o gap de média, setup, né, de retomada. Os tempos são fractais, né? Então, dentro dessa dinâmica, ó, eu tenho, tá, o mercado vindo para um gap de média, entrada de H1 aqui, entrada de H2 aqui, né, ele acabou retomando ainda, né, a tendência. Por quê? Porque isso só aconteceu aqui no M1. Nos 5 minutos, né, isso daqui foi só, né, um retorno, foi o primeiro M2B, né, do dia, tá? Então era uma fase muito forte. Tá? Então o M1 somente, né, quando a gente tiver um grande gap por conta dessa demora, né, que o preço vai levar para ele conseguir realinhar, né, com o preço. Aqui aquele dia de lateralidade, né? Mais movimentação, né, pessoal? Uma, duas, três puxadas. O mercado abre com gap de baixo, né? Ele abriu com gap de baixo. Se eu tenho isso aqui com três puxadas, eu tinha a qualidade de que antes dele vir a fazer nova máxima, ele viria pelo menos fazer uma nova min, tá? Então aqui eu tenho, né, uma falha, né, de rompimento. Todo topo duplo, né? Você tem que avaliar se vai ter rompimento. Isso aqui seria um rompimento intraday, barra de rompimento. O preço nunca veio, na verdade, nem acima da própria barra de rompimento. Formou apenas uma lateralidade, retomada. Aqui ele muda a estrutura do dia. Eu tenho minha mínima, tenho a minha máxima e eu tenho a mínima mais baixa. Então aqui foi a primeira possibilidade de estrutura de baixo. Aí ele sobe um pouco menos, né? E aí depois ele faz o rompimento. E aí esse outro rompimento aqui era a variação. Rompimento, né? Pausa, né, de uma barra, né, eu tive rompimento, correção e aqui eu tive continuidade. E aí trabalhar as projeções, né, do pivô, primeiro, segundo, terceiro alvo ali, né, abaixo, tá? Fase forte, né, pessoal, da tendência, um mercado onde há poucas correções, a gente chama isso aqui de canal estreito, ó, uma barra de correção e retomada. Aqui, né, a frequência das barras mudou um pouco, né, você passou a ter três barras, então aqui fase forte e aqui fase fraca, né, canal, e até o mercado fazer a sua transição aqui para uma lateralidade, que é a movimentação mais comum. Aqui, né, era o tempo que eu falei para vocês, né, que juntando com o gráfico diário, era o único tempo que poderia levar o preço a essa movimentação de alta. Era a tendência, certo? Foi tendência, gap de média de duas barras, teste da mínima da tendência. O mercado fechou testando a mínima da tendência. Faltava a gente ver se isso aqui ia ser rompimento, porque o dia fechou, né? E aí a gente ia ter a projeção desses alvos aqui abaixo, primeiro, segundo, terceiro, e não foi o que tivemos. Tivemos uma outside bar muito forte, e lá no gráfico diário, tudo isso daqui ainda era aquela primeira L1. Aí o mercado levou, né, uma boa movimentação de alta aqui, de cerca de 900 pontos, né, essa movimentação aqui, ó. Tá? Então, ainda gerou, né, um bom impulso de alta, né? Dentro daquele contexto, né, que o gap de média ele leva a possibilidade de lateralidade ou MTE. Aqui nesse caso ele levou a lateralidade. Tá? Aqui nesse dia a gente falou sobre, nos estudos que eu mandei para vocês, a gente falou sobre algumas WEDs. Né? Vejam que movimentos de três puxadas extremamente claros. Aqui, ó, uma, duas, três, sem nenhum tipo de esforço. As regiões de POC. Ponto importante, né, pessoal? Sempre que a gente tem a wedge, a gente tem uma movimentação de três puxadas, o preço, né, ele não renova a inflexão das três puxadas, ó. Ele não renova a inflexão, tá, das três puxadas, e aí continua, né, o mercado vindo com uma movimentação de queda. Até que em determinado momento, né, ele acaba renovando, né, um ponto de inflexão. Tá? Aqui também tinha, né, uma wedge, ó, uma movimentação de três puxadas, a VWAP do dia anterior, a própria MM200, né, que nos primeiros testes a gente fala que ela é uma possibilidade de resistência. E aí se eu tenho uma, duas, três puxadas, ó, quando ele renova o ponto de inflexão, a lógica é subir menos para descer mais. Então essa daqui é a perna 1 e essa daqui acabou sendo a perna 2. Tá? Então, o mercado faz, né, ali a premissa mesmo dentro da lateralidade, é uma movimentação mais difícil. Né? Aqui, né, no final do estudo desse dia, né, a gente enviou dessa maneira, né, dessas três puxadas, uma, duas, três, ponto de inflexão estava aqui, o que o preço fez? Ele renovou, né, esse ponto de inflexão. Então a lógica seria que ele pagasse os alvos desse pivô, mas aí abriu com grande gap, né, já naquele cenário mais para o Fab 4, né, e
pagou, né, já as projeções de alvo, é muito, muito rápido, né, aqui, ó. Você já teve, né, o mercado pagando o terceiro alvo muito, muito rápido, né? Então, já na barra um ele faz tudo. Aí outro ponto, né? Nesse dia que a gente não tem aquele setup de projeção da B1, né? O preço tem que vir, né, na barra seguinte, acima, né, da máxima. E ele falhou. Ele veio aqui só fazer um topo duplo. Acabou atuando, né, como uma possibilidade de bandeira final. Lembrar, né, que estruturas de venda, né, na maioria das vezes, as reversões elas derivam, né, de wedges, de topos duplos, né, que acabam atuando, né, como possibilidade de bandeira final. E aí isso aqui gerou, né, uma grande reversão até que o preço, né, ficasse baixo, né, naquela possibilidade aqui, ó, de canal, tá? O mercado veio atuar. Deixa eu só religar essa linha, eu acabo apagando algumas, né, pessoal? Na verdade, eu nem deixo ela nos 5 minutos, né, porque eu as mantenho no 15, então. Mas veja que o preço veio, né, até ficar baixo, né, na sua possibilidade de canal. E pagou, né, as projeções de alvo, né, do pivô intraday. De novo, as regras de rompimento, né? Rompeu, né, não teve retomada, né, aqui, deixou, né, o preço vindo direto, micro canal, até aqui, ó. Tudo isso daqui é um micro canal. Aqui uma H1, tá? Não teve a falha, né, de H1, porque não fechou abaixo, né, fechou contido, né, dentro da mínima, tá? E aí se tornou aquela outra fase, né, de lateralidade. Essa lateralidade aqui foi mais ampla, né, do que a do dia anterior, tá? Essa daqui, uma final. Essa daqui, ó, você vê que ela foi bem mais ampla. E aí aqui o cenário do Fábio 4 que a gente acabou de falar, veio pagar aquela projeção de alvo macro. Depois do alvo macro, né, é que os vendidos começaram a ter alguma oportunidade. Tá aqui, né, depois, né, de que compradores já não têm mais interesse, né, em comprar tão alto. E aí, aqui foi uma possibilidade de leitura, né, pessoal, também, ó. A gente sempre tenta encaixar, né, uma possibilidade de leitura final. Aqui uma wedge, né, uma, duas, três puxadas, passou reto, perna um, ficou a premissa, né, de uma perna 2, tá? Acabou não pagando, tá, essa movimentação aqui, não pelo menos, né, aqui, né, já na movimentação inicial. O que mais que a gente tinha aqui, Luciano, no fechamento desse dia para a gente pensar como possibilidade para o dia anterior? Uma tendência. Ó. Tendência de baixa, tem mais de 20 fechamentos abaixo da 20. Isso daqui era o gap de média, né, de venda dos 5 minutos, que era, né, a resposta ao gap de média de compra do 15 minutos. Então, se os tempos estão duelando, né, pense na possibilidade de lateralidade. Pensou na possibilidade de lateralidade, lembra das regiões de POC. Elas acabam sendo bons magnetos e bons pontos de saída. Né? No 15 minutos gerou, né, os pontos de saída superior e no 15 minutos ele tinha nos dois lados. Né? Tinha essa POC, uma POC superior e depois ele teve uma POC inferior. Tá? Então ficou ali no ping-pong entre essas duas regiões de volume. Então aqui, né, no M5, o gap, né, seria uma venda alta, tá? Vejam que você comprar aqui extremamente contra as médias num setup de venda, né, não seria sensato. Né? Se eu estou com um setup de venda armado, eu vou comprar alto de maneira nenhuma. Posso tentar vender alto para pegar pelo menos no scalp. Então ele pagou aqui o fechamento, né, do gap, depois ele faz uma pequena lateralidade, uma nova máxima. Aqui você não tinha estrutura, né, pessoal, ainda intraday, ó. Você tinha um topo, você tinha um fundo. Aqui ainda não há. Você precisa de mais ou um topo mais baixo, uma nova mínima, para você montar a estrutura. O que ele fez? Ele fez uma nova máxima. Então ele gerou a possibilidade, ó, de uma estrutura de alta intraday. Topo, fundo, topo mais alto. Então, a princípio, quando ele faz isso aqui, você acaba não esperando que ele vá vir fazer nova mínima. E se você trata como lateralidade, o meio da lateralidade é seu ponto de saída. Então você tem que dar um jeito de vender alto. Se você não quer vender alto, não venda baixo, não venda num terço inferior, tá? Principalmente se ele fez uma nova máxima. Como é que ele faz uma nova máxima? Você está esperando exatamente que ele vai fazer nova mínima. Seria só se você operasse o tempo todo esperando o triângulo expandido, tá? Então, como não é o cenário que mais acontece, é melhor não. Aqui você tem um ciclo, né, forte, ó, um microcanal, fecha acima da máxima da barra anterior, fecha acima da máxima da barra anterior, fecha acima da máxima da barra anterior. O que faltou aqui? Continuidade para romper a movimentação de três puxadas do dia. Né? Tenho barra de rompimento, falha de continuidade. Aqui eu tenho a L1. Tenho retomada de máxima, tenho perda de mínima, tenho uma L2. Tenho retomada de máxima e tenho perda de mínima, eu tenho uma L3. Aqui seria uma venda de L3 pós esse microcanal de alta. Normalmente L2 ou L3, né, pós microcanal. E aí ela leva, né, ao movimento, né, que na verdade era o movimento que a gente havia esperado de perna 2 dessa falha de wedge aqui. Ó.
Esse movimento, né, um dos amigos me perguntou se esse movimento, né, ele ainda era a conclusão desse movimento aqui. Sim, né, vejam que essa wedge, ela envolve, né, a metade de um dia, né, ela envolve, né, a metade, tá, desse dia. A parte da tarde desse dia aqui, ele está contido em toda essa movimentação. Então, de meio-dia até o final da tarde, ele fez essa movimentação. E aí ele não retoma, né, a estrutura dessa wedge, ela continua ali, né, com a possibilidade do preço levar uma perna 2. Às vezes isso demora, né? E aí aqui, né, foi quando ele acabou, né, conseguindo chegar, né, também, né, a concluir a questão do setup, tá? E aí a gente tem, né, uma lateralidade, como falamos, né, a gente tem a possibilidade dele vir testar essas três puxadas mais amplas. No diário, né, se ele passa, né, desse fundo aqui, né, de maneira direta, né, como se nada tivesse aqui, aí talvez a operação no modo vendido, né, leve a uma boa movimentação, né, porque aí no gráfico diário seria uma venda de L3, tá? E aí os vendidos podem, né, ter um bom interesse e isso daqui conseguir um bom movimento de baixa, beleza? Sem, né, essa nova mínima, né, aí os 60 minutos acaba fazendo mais sentido a posição compradora, né? Porque se o mercado não vem abaixo dessa mínima, ele não faz L3 do diário, tá, pessoal? Então isso aqui é, se ele não vem, né? Se ele retoma essa movimentação daqui, ou se ele faz só mais lateralidade, né? Se o preço se mantém, por exemplo, lateral aqui por mais tempo, não vai haver L3, tá? L3 só existe se ele perder essa mínima, tá? Então lá no gráfico diário esse ponto é crucial para a gente ver como que o mercado vai se comportar, beleza? Para o estudo de hoje era isso, pessoal. Valeu, um forte abraço para vocês aí. Fiquem com Deus e até mais. Valeu!